Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciência Básica. Nosso assunto de hoje vai tratar sobre um tema que está conquistando milhares de jovens no país inteiro. Olimpíada Nacional de Ciências e Olimpíada Brasileira de Química. Em Alagoas, como é que esse assunto está sendo tratado? Essa é a nossa conversa. E para esse papo a gente chamou o professor Demetrios Morila. Difícil. Marcos Rocha. Professores, é uma alegria para uma entusiasta de Olimpíada Científica receber dois coordenadores das Olimpíadas que, para mim, são as mais encantadoras. Todas as outras são interessantes, importantes. Quero todas perto. Por mim, todas aconteciam, a gente trocava todo o currículo e só colocava a Olimpíada Científica porque elas têm essa competência, mas poder falar da Olimpíada de Ciências, que é a minha formação, sou bióloga de formação, e da Química, que é uma paixão particular também, eu acho que nos dá um espaço de conexão importante. Então, eu fico muito feliz que tenham tido disponibilidade, que possam estar aqui hoje. Acredito que será um momento importante para toda Alagoas. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui, falar sobre as Olimpíadas, né? Eu acompanho as Olimpíadas, estou como coordenador estadual desde 2014. Nossa, muito tempo. Aqui no estado. E é sempre um desafio anual a gente conseguir transmitir, convidar, né, agregar os alunos a participarem das Olimpíadas. Sim. E o professor Marcos é um parceiro, né, há muito tempo, desde quando ele entrou na rede, né, sempre está à frente das Olimpíadas também, em todas as instituições por onde ele passou. Sim. Professor Marcos. Eu agradeço esse convite, né? Realmente, como o professor Demetrios falou, é uma alegria imensa falar desse tema, né? Um tema tão importante, um tema que faz o aluno despertar, né? Para a ciência, despertar até para outros fatores da vida propriamente, sim. Né? Então, assim, é muito importante. Eu estou desde 2018 coordenando aqui em Arapiraca, né? E a gente vê que vai crescendo, cada ano vai crescendo, sim. Então isso é muito importante. São dois veteranos, feliz, né? São dois veteranos, somos três veteranos, né? Estava comentando em off que eu faço 25 anos de educação pública municipal. No estado, só 20. Daqui a pouco eu completo também. Mas é isso, a gente vai vivenciando, né? Então, assim, professores, eu estou cheia de perguntas, né? Fiz várias aqui, anotei tudo. Mas eu acho que uma das coisas que me interessa muito é ouvi-los na sua vivência natural. Como é o dia a dia, como é a preparação, como é a articulação que acontece no estado das Alagoas para que a Olimpíada Nacional de Ciências e a Brasileira de Química possam acontecer, porque elas acontecem quase que simultaneamente, é isso? Então, a gente tem hoje um fórum nacional das Olimpíadas. Tá? Então, todas as Olimpíadas pensadas no Brasil participam desse fórum. Sejam elas patrocinadas pelo MCTI, CNPq, né, ou até mesmo institucional. Né? E aí a gente procura montar um calendário conjunto. Tá? A Olimpíada Nacional de Ciências, ela nasceu justamente dentro do Programa Nacional das Olimpíadas de Química. Né? Então foi um apreço que o MCTI queria, uma Olimpíada de Ciências, e aí como a gente já tem essa expertise das Olimpíadas de Química, né, então o coordenador, que já participava da Olimpíada de Química, ele se prontificou, né, que é o professor Jean Catapreta, né, ser responsável pela Olimpíada de Ciências. Então foi uma fragmentação, foi uma divisão. Uma divisão, uma fragmentação, mas assim... Acho que assim, no caso, a gente saiu só do ensino, só do médio. Na Química era só no médio. Isso. E ciências para a gente descer para a educação. Quer dizer, na Química fundamental. também tem o BQ Júnior. Né? Que aí os alunos são do sexto... alunos de ensino fundamental, a partir do sexto ano. Mas aí era mais centrada em conteúdos de Química mesmo. E aí a Química do sexto ao nono, ela é bem reduzida. No sentido do que a gente vê no ensino médio. O ensino médio é bem delimitado a Química, né? E já no Fundamental 2, ela tem um programa mais curto, vamos dizer assim. Mais enxuto. E aí, com o surgimento da ONC, aí a gente já consegue tocar em mais temas. A ONC, inclusive,
além da química, né, ainda abrange a biologia. Isso, a matemática. A história também, agora, a astronomia, né, física. Né? Inclusive, eu acho que essa é a parte Quando mais a ONC encantadora. nasceu, ela nasceu como um embrião, né, envolvendo química e física, né, como ciências, e aí a gente começou a expandir, né? Então, química, física, ciências, química, física, aí a gente convidou astronomia, Sim. biologia e, posteriormente, história, né? Porque como a gente estava conversando em off, né? Fala em ciências, aí pensa que é só ciências da natureza. E, na verdade, todas as áreas são ciências, né? Eu acho que é isso que encanta. A ONC, ela procura conversar justamente dentro desse perfil, né, a história de cada uma das ciências, procura fazer um enredo ali para a construção das questões, né, quando os elaboradores estão fazendo as provas. Há uns anos atrás, acho que logo depois do mestrado, eu estava investigando qual doutorado eu ia seguir ou não. E eu sempre gostei muito dessa parte teórica, é uma coisa que a parte de linguagens, né, a parte social, eu sempre gostei muito. E aí foi quando eu comecei a me interessar pela história das ciências. Inclusive, existe mestrado, doutorado na área. E, bom, eu tive medo de enfrentar, porque o negócio não era fácil, né? Tinha que ter cabeça realmente boa, e eu não estava com a cabeça tão boa. E aí, porém, eu me encantei com aquele currículo, né? Aquela programação. É um conteúdo riquíssimo, encantador e teórico, que dá toda a base da história das ciências e que a gente não ouve falar, a gente não escuta, a não ser que você esteja em níveis muito elevados de aprendizado. E quando a gente pega a ONC e encontra nela a história das ciências, de alguma forma é conectada, a gente oportuniza que o aluno, vejam bem, por que eu fico assim, com isso aqui me arrepia desse lado aqui. Aí começa aqui e termina aqui. Por que me emociona? Por que me atrai esse tipo de conteúdo? A ONC, ela consegue oportunizar que alunos do ensino fundamental tenham contato com um currículo estruturado, pensado, de uma forma sistemática, todo alinhado, para que esse aluno consiga, concluindo essa prova, ele consegue aprender tantas coisas de forma quase que simultânea. Eu acho que ele desenvolve tantas habilidades que eu ainda, obviamente, porque não conheço todas, eu ainda não vi em outras Olimpíadas. Eu conheço várias Olimpíadas, elas são, claro, todas elas têm a sua temática, a sua pertinência, talvez sejam mais objetivas, mais focadas. A ONC, ela consegue ter essa dispersão, essa quantidade, né? A palavra não é dispersão, é essa conjunção, na verdade, de conteúdos. E essa conexão de conteúdos enriquece a discussão, Marcos. Eu costumo dizer, Janice, que assim, a ONC, ela tem uma metodologia que ela força o estudante a pensar fora da caixa, né? Isso. Aí um pouco além daquele conhecimento muito rígido que vê na sala de aula, né? Então, assim, ele acaba se forçando a ser treinado a ser um resolvedor de problema. Né? Então, isso é muito importante, né? Porque a gente cria um tipo de aprendizado a partir de conexão mental mesmo, de estratégia mental. Quando vão se aproximando as datas, como é que acontece? Como é que começa a loucura? Né? Já senti um riso nervoso. Como é que acontece? Vai chegar, o prazo é tal mês. Em novembro, a gente tem a reunião com os coordenadores. Do ano anterior ao processo. Isso, ao processo. Né? Então, a gente se reúne, a gente delimita, rever edital, ver as datas, aí constrói o calendário. Né? E aí, a gente já tem toda a programação. Então, anual. Né? E aí, o que é que acontece? Tanto na ONC como nas Olimpíadas de Química, né? Então, cada estado tem a sua... Tirando a ONC, né? Que tem aquele calendário de inscrição. Sim. Né? Na de Química, normalmente, a gente tem o quê? Alunos anteriormente selecionados nas Olimpíadas anteriores, Sim. estaduais de Química, que eles dão prosseguimento no ano seguinte às outras etapas. Existe uma continuidade, no caso da Química. Porque a ONC, eu coloco sempre assim para os alunos, né? Ela é uma Olimpíada mais difícil porque envolve várias áreas. Exatamente. Né? Então, você tem que conseguir arquitetar, né, todo o currículo dela. A de Química, ela é voltada à Química.
Sim. Né? E a de Química, ela possibilita o aluno participar da Olimpíada Internacional. Sim, as Química, etapas, né? as etapas, né? E aí hoje a gente está integrando 4 Olimpíadas Internacionais. A Ibero-Americana de Química, a Internacional de Química, Mendeleev, né? E estamos tentando trabalhar agora, provavelmente um embrião, né? Que vai ser uma Olimpíada Luso-Brasileira de que Química, bacana. né? Povos só que falam querem atingir o mundo inteiro, portuguesa. né? Uma coisa simples, né? A gente pretende pegar todos os continentes. Nós tivemos uma reunião essa semana com os professores de Portugal, né? Para justamente articular isso. Que bacana, professor, que coisa grandiosa, que coragem. E eu digo isso por uma coisa muito simples, que também falava com o Marcos ainda há pouco. A gente já tem uma cultura de Olimpíada Científica, ou a gente, em Alagoas, ainda precisa de professor motivado, estimulado, professor que tenha proatividade, senão não vai? Quer começar? O que eu vejo é que nos últimos anos realmente teve um crescimento muito, muito interessante na participação em Olimpíadas. A gente viu muito as escolas também privadas, especialmente aqui em Arapiraca, que antes não dava essa atenção toda para as Olimpíadas. Eu vejo elas participando bastante mesmo, né? Eu ainda acho que falta muito a questão das redes públicas, estaduais e municipais. Eu acho que ainda tá muito sutil, né? Muito sutil, ainda né? São muito iniciais deles, ainda. Né? Eu aplico aqui a parte quando chega já nas últimas fases, né? Tanto da UBQ como na Olimpíada Alagoana de Química, também da UNC, as últimas fases a gente aplica lá no IFAL, né? E eu vejo muito, eu sinto muito a falta de uma participação maior desses alunos. Né? A gente vê muito de escolas. O senhor acha que isso existe uma razão específica ou algo que você imagine que seja? Eu, particularmente, tenho uma teoria, mas como é teoria... Enfim, mas você pensa que... O que faz isso? Eu acho que precisa, primeiro, chegar até o professor, alguma forma dele conseguir também, dentro de toda a correria, eu entendo que é muita coisa. Geralmente, o professor também não dá aula em uma escola só, então isso já causa uma dificuldade muito grande de incentivo, mas e falta também assim criar uma cultura de participar de Olimpíadas. Eu acho que falta muito isso ainda nas nossas redes. Eu percebo, quando você falou sobre a participação de Arapiraca, de 21 para cá, do ano de 2021 para cá, que foi quando 2021 foi quando eu voltei para eu terminei o doutorado em 20, teve a pandemia, a gente parou e tal, e aí em 2021 eu voltei para a rede municipal, né? E aí a gente começou esse trabalho, né, de mobilização, de sensibilização mesmo. Eu senti efetivamente que de 21 para cá, quando a gente começou a ter na rede pública, de forma bem discreta, né, mas acontecendo, as ações para algumas Olimpíadas, especialmente a de astronomia, e aí eu vou abrir um parêntese, quando eu fui gestora do planetário lá em 2012, eu comecei a fazer gestão do planetário municipal em 2012. Em 2014, nós participamos da nossa primeira grande etapa da OBA. Eu digo grande porque em 12, 13, tinha uma ou duas escolas que já participavam, mas nós não tínhamos mobilização. Então, como a gente tinha um planetário, de astronomia, não faz sentido o aluno não participar da Olimpíada de Astronomia, né? E aí nós fizemos, à época, nós começamos a fazer as aulas de preparação, a gente fazia, né, os simulados, recebia aquelas centenas de alunos naquelas salas, e aquilo começou a gerar uma movimentação interessante nessa área. E a gente passou de 2 escolas para 45 escolas inscritas. A gente passou de 20, 30, 40 alunos para 2.000 alunos inscritos, só na UBA. Então, naquele momento, aquela Olimpíada, eu acho que ela se tornou um ponto de partida. Depois dali, eu comecei, sim, a perceber... E aí as escolas particulares começaram a se inscrever em maior número. Por
isso que nós tínhamos um número tão grande também. Só da rede eram 2.000, mas tinham, né, de outras redes. Só que aí a gente começou a ver esse movimento. Começou a ver, aí entra a ONC, aí entra OBMEP, né? Enfim, entra de história, entra de cartografia, nós temos diversas, né? Só que nesse momento a gente ainda tem, e eu penso, a minha tese, né, ainda é essa, eu acho que a gente tem uma dificuldade curricular no serviço, né, na educação pública, que talvez não consiga acompanhar essas Olimpíadas na velocidade que elas precisam. E essa falta de velocidade acaba muitas vezes fazendo com que as instituições particulares, que muitas vezes estão, né, vamos cumprir o livro, tem que usar o livro todo e tal, isso é mais efetivo. Na rede pública a gente tem outras demandas que são somadas. Sim. Dentro dessa perspectiva, né, assim, no estado de Alagoas, falando no geral, né, as Olimpíadas elas cresceram, tá, de uma forma proporcional. Tanto é que, tanto na ONC, a gente teve ano passado 14.000 inscritos, né, envolvendo o estado todo. Efetivamente, a gente teve 4.000 participando, né? Então, um número baixo. Ainda na primeira etapa? Isso. Depois da inscrição dos 14.000? Isso. Né? Acaba havendo uma desistência, né? Né? A mesma coisa acontece com as Olimpíadas de Química. A gente tem uma grande abrangência, mas que na hora de efetivar a participação realmente é reduzido, né? Em relação à rede estadual e municipal, é uma coisa que eu tentei há um tempo atrás. O deputado, né, federal, o Rafael Brito, estava à frente da Secretaria Estadual da Educação, né, que era criar um núcleo de Olimpíadas na rede estadual. Né, e foi uma ideia embrionária que não conseguimos ir para frente. Hoje eu tenho uma parceria muito boa com a rede estadual através da Ascom. Né, a Paula Lins, ela faz uma divulgação muito boa. Bacana, isso é muito importante. Ela traz muita questão de acompanhar, né, as Olimpíadas. Sim. Isso também é importante. Né, nas redes. Não só na rede estadual, mas ela tem os mecanismos de atingir as outras redes. Né? Inclusive, eu não lembro se vi sua pessoa nessa entrevista, mas na última informação, acho que era você, professor. Acho que o ano passado, na última entrevista sobre as provas da ONC, teve uma entrevista na Gazeta. Isso. Era você? Isso. Então, assim, não estou equivocada. Então, aí, quando eu vi, eu pensei, meu Deus, é a primeira vez que eu vejo uma matéria local falando sobre a ONC no nível estadual. Isso é muito potente, porque eu estava naquele momento, né? Sim. Ainda estou, né? No momento de... Eu venho fazendo essas matérias, tanto da ONC como das Olimpíadas de Química, já há uns 3, 4 anos, sempre em parceria com a Gazeta, fazendo essa divulgação. Porque se a gente não, professor, se a gente não fala sobre, não existe. Se a gente não aparece para falar, ninguém vai aparecer. Então, assim, exige muito. As Olimpíadas, professor Marcos, acabam exigindo da gente essa proatividade, né? Elas exigem isso. E isso é muito do nosso brio profissional. Isso é o professor que deseja. Uma coisa que o Marcos falou bem é essa questão, né? O professor, às vezes, tem tantas outras atividades. É verdade. Que aí pensa, eu tomar conta de mais uma Olimpíada, conversar com alunos sobre, é mais um desgaste. Exatamente. Né? Exatamente. E principalmente, perfil, assim, né? O que é que eu vejo também? Aí eu sou da educação básica, né? Eu acompanho, eu vejo, eu convivo com os professores de ciências. No último mês, eu estive com 42, eu sou formadora de ciência da natureza, e nós tivemos um recorde de participação esse mês. Nós começamos a formação esse ano em março. Faz uns 10 anos que começa em abril. E esse ano começou em março. Eu fiquei tão feliz que o meu tempo de voltar do processo cirúrgico, né, ainda demorava uns 20 dias, eu voltei antes, porque eu digo, não, eu vou participar, óbvio. E foram 42 professores. Então, a gente convive com essa comunidade. O que a gente percebe? Eu, como professora de ciências, eu percebo que o professor de ciências, ele fala disso. Eu falo, vocês falam. Outras áreas não falam. Na área da gestão não fala. Na parte de coordenação já não fala. Por quê? Porque tem tantos outros assuntos que esse assunto não chega lá. Por falta de conhecimento,
e isso eu escuto frequentemente. Por falta de conhecimento, a maior parte dos profissionais de educação básica, eles entendem que a Olimpíada é fora da realidade deles, que a Olimpíada, de todas as áreas, né, de modo geral, a maioria considera que não, mas a gente não trabalha com esse conteúdo, a gente não trabalha nesse nível de conteúdo, ou a gente não trabalha nesse prazo, na verdade, a gente trabalha ou não com eles, se a gente estivesse alinhado a eles. E eu percebo isso, eu percebo que se a escola não conhece o programa, como saber se o programa se encaixa? Outro ponto muito negativo, que é aí onde entra a questão da mobilização. A gente, toda vez que tem lançamento, a gente vai falar com o professor, para ele, o prazo é sempre curto. Sempre é curto o prazo, não importa o prazo que seja, é curto. Então, o que a gente precisa fazer? E é o trabalho que a gente vem fazendo, inclusive, no ano anterior, tipo assim, em 25, nós fizemos um trabalho de mobilização, de alinhamento, de preparação. Quem deu para inscrever em 25, joia. Mas a meta é 26. Perfeito. E aí, a gente vem pensando nisso, em 24 para 25, em 25 para 26, e já confesso que para 27 o plano já está muito mais fortalecido. Por quê? Eu preciso apresentar esse cronograma, esse programa. Uma coisa que eu percebo na ONC, e eu sou suspeita porque eu gosto do programa, eu acho que essa é a parte mais positiva da ONC. Ela é muito rica em conteúdo. Como é que a gente faz para levar essa... Que tipo de abordagem a gente poderia construir para que o professor da educação básica, a escola, tenha acesso a esse conteúdo de uma forma mais aproximada, de uma forma mais íntima, e não tenha medo de aplicar e participar da prova? A gente tem dificuldade de pensar nisso. Pois é, as nossas formações, né, elas não... nos preparam. Apesar da LDB lá em 96 falar sobre competências, habilidades, foi um paradigma muito grande a gente quebrar isso dentro das universidades, né? Dentro dos cursos de licenciatura. Né? É verdade. Eu sou de uma época, eu acho que o Marcos é mais novo do que eu. Eu sou de uma época que era 3 anos de, como a gente fala, de ciências duras, né? Química dura, e 1 ano de formação pedagógica. Eu também sou desse tempo. Né? E hoje não, a gente tem todo um perfil diferente. Né? Os alunos que passaram por mim no curso de licenciatura do Instituto Federal, eu sempre coloco para eles primeiro ano, um perfil diferente, né? A visão, né? Que não é aquela visão pedagógica, interdisciplinar. Isso. Então, isso a gente trabalha hoje dentro dos cursos de formação dos professores. Eu acho que eu penso, eu também vejo. Eu vejo mais preparados hoje para essa questão. Eu vejo que eles estão mais preparados, porque eles acabam tendo essa vivência, esse acesso, essa divulgação. E nós, apesar de... Eu me formei em 99, 2000, né? Enfim, da época de Cristo. E aí fizeram um meme esses dias com essas datas, né? Quando você fala 1900, aparece alguma coisa de Cristo. É um meme, tá fazendo muito sucesso na internet. Então a gente fala de 2000 para cá, porque se falar 1900, já sabe que vai aparecer na Santa Ceia. Eu comentei que eu comecei a dar aula em 96, Pronto. Aí uma colega... Eu tinha 7 anos. Pois é. Aí eu me senti um velho. Pois é, você já começou a dar aulas. E aí, hoje, mesmo nós que somos daquele momento, mas tem uma coisa importante, nós somos daquele momento, mas eu acho que o modo como a gente vem investindo na nossa atualização, ela pesa. Sim. Porque essa atualização pedagógica também é importante, porque eu, por exemplo, eu confesso que eu tive um susto quando eu voltei do doutorado e a novidade era a BNCC. Eu saí PCN, voltei BNCC, tomei um baque que eu digo, nem volto para a educação mais. Não volto porque eu não tenho mais condições de assumir esse negócio. Foi quando, obviamente, com leitura e atualização, a gente percebe que tudo é, na verdade, o que sempre foi. Porém, repaginado, embelezado. E eu acho que a gente precisa perder o medo de socializar isso, porque eu acho que as pessoas têm muito medo do que não conhecem. Verdade. Essa é a dificuldade. Então, para mim, tê-los aqui hoje é também uma oportunidade de poder dizer assim, você viu aquele episódio do podcast, pois vai olhar, porque o professor... A gente precisa divulgar mais, mas eu tenho uma expressão que eu gosto muito.
no sentido figurado, obviamente, ela se chama sedução pedagógica. Quando a gente trabalha com sedução pedagógica, a gente consegue oportunizar que principalmente aquele professor que tem mais medo, aquele mais recluso, aquele que tem certeza que ele não consegue, geralmente é o melhor. Quando ele vai fazer é o melhor, mas ele tem certeza que ele não consegue, a gente dá um instrumento. Eu acho que o primeiro passo de facilitar esse acesso é muito importante, porque depois do primeiro acesso, ele percebe, ele perde o medo. O primeiro acesso de um professor da educação básica para a Olimpíada, eu vou falar de ciências, porque de química vai estar junto e a gente vai tratar disso também. Mas eu tenho alguma outra forma, o professor poderia pensar em outra forma de fazer esses professores terem esse primeiro contato, professor Marcos? Gente, eu só lembrando uma coisa que você falou agora há pouco, né? Uma frase da Marie Curie, né? Ela falava sobre a radioatividade, sim, né? Mas eu acho importante que serve para tudo, né? Que ela dizia a hora de conhecer mais para temer menos, né? Exatamente. Então, eu acredito que também serve para esse caso, né? Você falava a respeito de como é que chega essa informação de participar de Olimpíada para um professor, né? Eu acredito que até nas próprias formações que tem, já incluir esse tema, incluir, mostrar os tópicos que são abordados, sim, porque, na verdade, são os mesmos tópicos, né? Sim, que sim. trazem, mostrar provas anteriores, para o professor ir se habituando, como é que é cobrado isso, né? Então, eu acredito Ótima que dessa ideia, forma professor. vai chegando num ponto que o professor vai dizer, não, é isso aqui eu trabalho, isso eu né? faço. Então, eu faço isso. Então, fica uma coisa mais natural, né? Eu acredito que esse seria o caminho para boa estratégia, é uma ideia muito boa, também, porque eu percebo que desde, assim, a gente está na formação, eu acho que já tem os últimos 3 anos, a gente está na formação, e a gente sempre traz o link, a gente conversa, a gente fala como funciona, a gente mostra o edital, mas eu, por exemplo, nunca trouxe uma prova para ele resolver em sala, eu já entreguei o aplicativo, já testei com eles o aplicativo da UNC, né, já fizemos algumas coisas assim, mas eu acho que é uma estratégia muito interessante, e aí também pensar que nas outras áreas também pode acontecer. Né? Então, essa dinâmica, né, de como aproximar as Olimpíadas dos professores é muito nesse sentido. Né? As particulares, hoje, elas têm essa visão de que as Olimpíadas promovem, né? Porque é merchandising, marketing, né? Claro, eu, na verdade, eu ia fazer uma pergunta, mas o senhor acabou de responder. Eu ia perguntar o que é que as instituições ganham quando participam de Olimpíadas. Pois é, mas elas ganham. Tem a visão, né? Que tem tantos alunos participaram da Olimpíada. Né? Que antes a gente fazia isso. Aqui em Arapiraca, os outdoors. Né? Outdoors, é comum, é mérito fazia da escola, muito isso, né? com os alunos que passavam nos vestibulares. Isso. Né? Mas sabe por quê? E aí eu tenho me enveredado muito, né, pelo estudo. Nos últimos anos eu tenho me dedicado mais efetivamente na educação para a ciência, educação científica. E por que isso acontece? Por que as escolas hoje se sentem mais confiantes e gostam da ideia de colocar os meninos para colocar o outdoor? Porque esse outdoor, ele não está só dizendo, olha, nós fizemos 200 medalhas. Ele tá informando isso. Mas o que ele está dizendo é, eu estou construindo o aluno com pensamento científico. Eu estou construindo um aluno para a vida, eu estou capacitando esse aluno a sair daqui da minha instituição, e isso é uma propaganda que vai ficando no subconsciente do pai que vê o outdoor lá, né? Opa, essa escola aqui parece que é interessante, né? Prepara para as Olimpíadas e tal. Exatamente. Né? Funciona muito. E dos colegas também, viu? Eu vi muito lá no IFAL que os alunos queriam conseguir a medalha para sair no Instagram do IFAL. É verdade. Era impressionante. Você sabe eles que queriam. Mas então, isso também é autoestima intelectual, né, professor? O aluno começa a perceber, isso é uma coisa muito importante. Recentemente,
de 24 para 25 e agora em 25 para 26. Nós tivemos a aprovação, como eu falei, na OBA, né? Os alunos foram aprovados para participar da nacional, da etapa nacional. Conseguimos ir para o Rio de Janeiro, conseguimos levar esses meninos, presenciar aqueles meninos participando daquilo. Eu me emociono, porque eu nunca vou esquecer daquele momento. Nós levamos 2 escolas da zona rural, alunos que nem da zona rural tinham saído. Eles nem conheciam Arapiraca, na verdade, porque eles viviam na zona rural. E nós já levamos para o Rio de Janeiro. E eles voltaram medalhista de ouro e de prata, medalha nacional. É um peso muito grande. E esses alunos, eles simplesmente se transformaram. Um dos alunos, e eu não vou dizer o nome, esse aluno, desde a primeira reunião que a gente teve que se reunir com todos os pais, com toda a secretaria, tendo o cuidado pedagógico e tal, e aí o aluno, ele não levantava o rosto, ele falava com a gente, um menino bem educado e tal, mas ele não levantava o rosto, ele estava a timidez, naquele cuidado e tal. No dia que nós fomos levar os alunos para receber a menção honrosa do prefeito, o prefeito foi recebê-los, né, parabenizar pela medalha, ver o prêmio do troféu deles. Foi a primeira vez que eu vi todo o rosto desse menino. Ele estava com o queixo erguido, um rosto bonito, jovem, deve ter uns 14 anos, o cabelo bem penteado, a farda, a blusa que a gente fez para lá e o sorriso. E eu olhei para aquele jovem e eu pensei assim, ele com certeza não imaginou que conheceria um mundo completamente diferente. Dignificante, né? Dignificante, professor. Para o aluno, para o professor envolvido no processo, sim. né? Independente de conseguir medalha ou não. Exatamente. A participação, né? A visão que as Olimpíadas trazem. Exatamente. Né? É muito interessante esse mundo das Olimpíadas. Essa construção. A oportunidade de participar é aquela coisa assim, quando você não ganha nada, você ganha um grande aprendizado. Então, isso é muito rico. Eu percebo, recentemente, eu sou medalhista, inclusive. Eu comecei a fazer recente. Estou aí para me inscrever em algumas. Como eu não sou mais aluna formal de escolas, eu não posso participar de todas. Inclusive, deixo aqui o meu protesto e a minha solicitação, porque nem toda Olimpíada permite que pessoas que não estejam inscritas nas escolas participem. Então, recentemente eu fui medalhista da O2, que é a Olimpíada do Oceano, que permite que pessoas se inscrevam, que já são formadas, e também da caça asteroides. Então, eu estou aí com 3 asteroides em detecção para ser avaliados pelo IASC, né? Então, estou esperando a NASA me informar que eu vou ter 3 asteroides para dar o nome. Não pode ser o meu, porque o pré-requisito não pode ser o seu nome. E aí pode ser vários nomes. Se for confirmado, Arapiraca vai para o céu, com certeza, já está certo. Só falta a NASA dizer que pode. Mas eu acho que essa autoestima intelectual é muito importante, né? E aí eu percebo que quando foi a primeira vez que eu participei de uma cerimônia de premiação. Eu fui em outubro para Brasília, porque teve a premiação dos medalhistas do caça asteroides. Eu estava ali sozinha, a 50ª do lugar. E aquele monte de crianças, professores, eu no meio das crianças, né? Lógico. Crianças, jovens, todas as idades. A emoção daquelas crianças me encantou. E eu percebo que, considerando os níveis, eu conheço várias provas de várias Olimpíadas. Da OBR, também a OBR me encanta profundamente. Eu acho que a gente poder oportunizar que um aluno tenha contato com aquele conteúdo, acima de tudo, a gente está oportunizando que ele seja avaliado por igual. Porque quando um aluno, e isso eu comentava com os nossos alunos desse ano, bom, concluindo a fala que tinha iniciado, esses alunos que vieram da Escola Germino Pedro. A Escola Germino Pedro, depois que veio do Rio de Janeiro, Germino Pedro e Manuel Humberto, foram 2 escolas. Mas a Germino Pedro, depois que veio do Rio de Janeiro, ela se empenhou ainda mais com os alunos. A empolgação, os meninos diziam isso. Eu quero uma medalha, eu também quero medalha, agora eu quero. E se dedicaram. A nota de corte, a inscrição subiu muito no país. A nota de corte ficou altíssima, tipo 8 ponto alguma coisa lá, 6, 7, muito alta. E em uma escola só, nós tivemos
cerca de 46 medalhistas, se não me falha a memória. Imagine, estou falando de escola de educação básica, de 8º, 9º ano, da zona rural e da oportunidade. Esses alunos fizeram prova, a mesma prova que alunos da PUC fizeram. Alunos da melhor escola do país fizeram a mesma prova que os nossos alunos fazem. Isso também é oportunizar, né? Isso também é abrir esse espaço. Mas eu também vi, professor, que vocês têm na OBQ, Olimpíada Brasileira de Química, vocês têm alguns... eu sei o que seriam o quê? Seriam... Além das etapas, seriam outras dinâmicas dentro da própria Olimpíada? Bora lá. O Programa Nacional de Olimpíadas de Química, ele é o guarda-chuva. É o guarda-chuva. Ele nasceu em 1995, tá? Primeiramente, embrionário, uma Olimpíada estadual. Sim. No Ceará, estado do Ceará. E aí, posteriormente, no ano seguinte, veio a regional, a Norte-Nordeste, né? E aí depois, com 2 anos à frente, em 98, nasceu a Olimpíada Brasileira de Química, envolvendo a maior participação dos estados brasileiros, né? E aí, a partir daí, foi crescendo a Olimpíada. Chegou um momento que foi visto o idealizador da Olimpíada, o professor Sérgio Mello, que é professor aposentado pela Universidade Federal do Ceará, né? Ele vislumbrou que teria que aumentar e envolver os alunos do ensino fundamental. E aí criou a Olimpíada Brasileira de Química Júnior. Sim. Né? E aí a Olimpíada Brasileira de Química Júnior, que eu estou coordenando, eu sou vice-coordenador dela, né? A gente vem elaborando, a gente criou 2 modalidades dentro dela para favorecer tanto os alunos do 6º, 7º ano e 8º, 9º ano com medalhas. Sim. Né? E aí a Olimpíada Brasileira de Química, ela deu continuidade desde 98. Né? Hoje a gente tem a participação dos 26 estados, mais Distrito Federal. No ensino médio. No ensino médio. Existe alguma etapa posterior? Então, as etapas para ingressar na Brasileira de Química é a Olimpíada Estadual. Sim. Cada estado tem, mais o Distrito Federal tem sua Olimpíada Estadual. Né? Também os alunos medalhistas de ouro da Olimpíada Brasileira de Química Júnior, eles também têm automaticamente inscrição para a Olimpíada Brasileira de Química no ano seguinte. As meninas, porque hoje a gente está na 4ª edição? 4ª edição. 4ª edição, né? Meninas da Ciência. A gente criou a Olimpíada Feminina, a Olimpíada Nacional Feminina de Química. Que bacana. Que meninas, né? Que é só as meninas que participam. Que bacana. Né? Começou com o 1º e 2º ano, nono e primeiros anos, abrangemos agora o 2º ano e vamos abranger agora o 3º ano também de participação delas. As medalhistas de ouro também automaticamente vão para a Olimpíada Brasileira de Química, né? E por quê? Porque a Olimpíada Brasileira de Química, ela passa a ser uma seleção de entrada para o aluno ir fazer o curso de formação posterior. Sim. Né? E esse curso de formação, depois o aluno faz uma prova que é para selecionar a que Olimpíada Internacional ele vai participar. Ah, tá. Sim. Né? A gente tem essas escadinhas, né? São degraus. Existe algum... Fique à vontade, Marcos. Fique à vontade. Completar também que a Olimpíada Estadual, a Olimpíada Lagoana, classifica também para Norte e Nordeste, né? Bacana. Também. Que é uma outra etapa. E para a Brasileira de Química no ano seguinte, né? A gente tem tanto a regional, que é a Norte e Nordeste, como a brasileira. E a preparação desses jovens, como é que acontece? Existe uma preparação fora do padrão da escola? Tá. Porque a escola faz o seu alinhamento. Nós não temos um curso de formação para essas etapas iniciais. Sim. Os alunos que passam pela OBQ, pela Olimpíada Brasileira de Química, esses vão passar por um curso que é ministrado por professores, normalmente vinculados ao programa, né? Que são professores também de pós-graduação, né? Então a gente aprofunda mais. É como se fosse uma iniciação científica. Isso. Aí a gente aprofunda mais o nível, né? São quase um mês de aulas
para eles preparando eles para a próxima etapa, que é essa seletiva para ir para internacional. Que aqui em Arapiraca a gente teve, Alagoas, a gente teve a representante daqui de Arapiraca. Que bacana. Que foi uma aluna do IF que estava fazendo prova hoje. O resultado bom. Minha aluna, fiquei muito feliz. E professor, mas assim, você sabe que os seus alunos, você trabalha com alunos nesse nível. Você já prepara durante o ano? Você já está... Porque você é coordenador, então você já puxa a brasa? Não, geralmente assim, a gente fala muito de Olimpíadas com eles, a gente tenta muito trazê-los para as Olimpíadas. Né? Lá no IFAL eu coordeno a Olimpíada Brasileira de Biotecnologia. Também, bacana. Que biotecnologia, inclusive, tem cursos. Ela é mais recente? Ela, né? É mais recente. É mais recente, né? Está na terceira edição. Né? Ela inclusive, a própria OB-Biotech, né? Ela tem os cursos, né? Que diferente da UNC e da OB. Já né? existe... Mas a gente tem lá, a gente puxa muito para as Olimpíadas, né? Especialmente a ONC lá no IFAL, a gente em 2019 tinha tido 2 menções honrosas. Bacana. E uma participação pequena. Né? No ano passado a gente teve 14 medalhas no IFAL Campus Arapiraca. Eu então, considero assim, isso. Eu considero a ONC uma Olimpíada difícil. Né? Eu a considero difícil. Em vários âmbitos. Eu não a considero impossível de ser realizada e nem impossível de ser conduzida, mas eu considero que ela, para que o aluno vença essas etapas, eu considero ela um pouco difícil. Mas, espero não esquecer o que ia dizer, mas quando o número de alunos que são inscritos, existe entre os inscritos e os selecionados, existe uma quebra grande, um percentual que aí quebra o professor de verdade, porque se a rede inscrever 1.000 alunos, ela vai conseguir, supondo que houvesse uma aprovação, professor, de 1.000 alunos. Uhum. Vamos botar para 100 para ficar mais fácil, né? Entrariam quantos? Porque existe um percentual, né? Eu não lembro exatamente qual é o percentual hoje, mas não entram todos. 5%, 10%? Na Olimpíada Estadual, né? A gente vai pelas notas, a gente vai fazendo as notas de percentual ranking, de corte. Isso, né? E aí o que acontece? A nota mínima para receber menção honrosa é 50 pontos da prova. A prova tem 100 pontos. Isso. A gente normatiza para 100, a maior nota a gente normatiza para 100. Ela tem segunda etapa, não é isso? A Olimpíada Brasileira, a Olimpíada Estadual de Química, né? Que é a Olimpíada Alagoana de Química, ela não está com segunda etapa. É uma etapa direto. Única. Tá? A ONC tem. A ONC tem primeira e segunda etapa. A primeira, ela é feita online, né? Isso. E a segunda, aí presencial. Já é presencial. Se eu tiver, eu anulei isso recentemente, mas faz um tempinho que eu lembro desse número, porque me lembrou o OBMEP. O OBMEP tem esse padrão também. Você inscreve o maior número possível de alunos para que eles sejam, né, consigam suas notas, porque existe um percentual. Então, quanto mais inscrever, maior a chance de entrar. Então, quando você me diz que você teve 14 medalhistas, a gente está dizendo que venceu etapas importantes desse processo. Sim. Né, etapas para garantir a presença desses meninos com 14 medalhas na ONC. Eu acho que eu considero um grande resultado. Nós temos no país todo, já temos, eu acredito que na UFAL deve ter também, mas eu não me informei diretamente. Mas no país todo nós temos diversas instituições de nível superior que têm as vagas olímpicas. Né? Então, essas vagas olímpicas, a gente tem aqui em Alagoas, professor? Não, eu estou justamente pleiteando, conversando com o nosso reitor, magnífico reitor, o professor José Aldo Tonholo, né? E ele é uma pessoa aficionada, né? Por isso. Uma grande pessoa. Eu fiquei de encaminhar para ele, através da Associação Brasileira de Química, né? Uma proposta formal, né? Sim. Dos alunos de Olimpíadas, ou ter uma nota diferenciada, ou ter um ingresso diferenciado na universidade. Sim. Eu acredito que é uma tendência que, assim, a gente já vê universidades como USP, Unicamp, sim, Unesp, fazendo essa seleção. Tem algumas universidades em Minas que já têm quantidade de vagas reservadas. Ultimamente a do Ceará também adotou. Também. Então, eu acredito que é uma tendência. Isso é importante também até para próprio incentivar os alunos a fazerem. Né? Eu tive uma aluna, a egressa lá do IFAL,
que foi classificada para a Unesp, né? Vai fazer alguma engenharia lá na Unesp com vaga olímpica. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Então, a gente vai deixar aqui fortalecido e registrado que o professor Demétrios está na mão dele resolver umas questões importantes para esse Estado. Né? Então, porque essa mobilização, porque a gente precisa mesmo, eu como educadora, eu entendo, nós vivemos isso. A construção do conhecimento é um processo lento. Eu costumo dizer que estudar é como ir para a academia. Não adianta chegar lá às 5 da manhã e sair às 10 da noite. Você não vai ter shape. Agora, se você for todo dia 30 minutos, você vai ter shape. Então, estudar é a mesma coisa. Você, se estudar todo dia 1 hora, você vai construir uma vaga olímpica. Se você passar 30 dias estudando, você não vai conseguir uma vaga olímpica. Por quê? Porque a construção desses currículos, isso é uma coisa também que eu vou preferir que você fale, professor. Como é feita a construção desses currículos? Como é pensado a construção? Quais são os principais elementos que não podem ficar, independente de tema, mas o que não pode ficar de fora desses currículos? A UNC, ela foi construída dentro da perspectiva, os conteúdos, os currículos da UNC, né? Foi construído dentro da perspectiva que a gente pudesse as diferentes áreas se conversarem. Né? A área da química, ela mantém uma estrutura ainda conteudista, mas com o enfoque da gente poder conversar com o cotidiano do aluno, né? Sim. Sempre dessa forma. Então, na UBQ Júnior, a gente procura, na hora de elaborar a prova, né, ver aquilo que realmente esteja associado ao dia a dia do aluno. Na brasileira, a gente já aumenta um pouco o nível, já traz questões de atualidade, sim, políticas. isso também é importante. Né? Na Aqui Meninas, a gente procura dar enfoque a questões que envolvam a participação de mulheres na ciência, sim. Né, para tratar aqueles temas ali. E, ultimamente, a gente tem também focado trazer questões, quando possível, dentro da temática do MCTI. Né, da Semana Nacional de Ciências. Sim. A gente constrói todo também, ano eles colocam, né? Isso, construir questões também dessas temáticas. Eu pergunto por quê? A gente está na era da BNCC, da controvérsia BNCC. Isso. Né? Eu digo controvérsia porque tem hora que você ama aquele documento, tem hora que você odeia aquele documento. Então, como ele é um pouco controverso, e há quem ou ame sempre ou odeie sempre, porque eu acho que depende do dia que eu particularmente, dependendo do quanto eu li, do que eu quero fazer e do momento, a BNCC para mim é um documento incrível, ela me conduz, ela diz que eu posso fazer. Só que tem dias que eu olho para ela e digo, meu Deus do céu, eles não viram esse negócio aqui. Então, em tempos de BNCC, onde competências e habilidades, desde nossa LDB de 96, né? Desde a LDB, eu tenho impressão, às vezes, professor, e aí me permito o parêntese, eu tenho impressão de que, eu não sei, a LDB ela foi feita, meu Deus, há tanto tempo. E apesar de a gente ter feito tantas seletivas, tantos processos, tantos concursos, tantas outras vivências, e houveram tantos cursos, né, naquele momento de formação, em que momento a gente não percebeu que eram competências e habilidades efetivamente? Porque estava escrito com uma certa clareza. E eu acho que houve uma lacuna muito grande. E a gente chegou para a BNCC falando da mesma coisa, talvez com uma outra leveza, talvez com menos palavras, sendo mais claro, mais objetivo, indo direto para competência e para habilidade. Por isso que, quando eu pergunto sobre como são feitos esses currículos, no entendimento de que o próprio Enem hoje, ele entende que não interessa para o Enem ter um aluno que tire 10 numa matéria, numa disciplina, e tire 3 ou 4 ou 5 na outra. Para ele é muito mais interessante que o aluno tire 7 em tudo. E quando você vai ver, né, pro Enem, por detrás Sim. ali da estrutura do Enem, tem justamente habilidades e competências. Exatamente. Um mapazinho ali. Exato. Tanto que um aluno não vai ser... Ele não recebe pontuação... Esqueci o nome que se dá isso. Ele não recebe pontuação... se ele acertar uma questão difícil e errar uma fácil, a pontuação dele cai. Isso. Por quê? Porque se ele não sabe o fácil, como ele sabe o difícil? Obviamente foi um chute.
Porque entra dentro da TRI, né? Isso, da TRI. E aí, nessa dinâmica, pensar essas Olimpíadas de forma que agregue as competências e habilidades, ou talvez falar delas, e aí eu me coloco como uma pessoa que observa de fora, né? Me coloco como um professor que está de fora e eu queria participar, e como é que a minha rede faz, minha escola faz. Será que se a gente começasse a falar mais na perspectiva do conteúdo, mas nas competências e habilidades que eu preciso desenvolver, será, Marcos, que eu conseguiria colocar mais professor? Porque acho que a gente combina, não sei se vão concordar comigo, mas a gente entende que se a gente não seduzir o professor, o aluno não entra. Sim, isso eu concordo. A gente vê muito a importância do professor, né, para as Olimpíadas. Realmente, aquele professor que traz o aluno para a Olimpíada, vamos fazer, e incentiva e mostra como é. A gente vê uma diferença na quantidade de inscritos, do rendimento, né? E eu vejo muito assim que realmente, até para você falava em habilidades, né? Então, assim, as Olimpíadas, elas treinam muito essa questão da habilidade, porque você não fica só para resolver aquela questão crua ali, né? Isso. Então, assim, ela tem todo um contexto para você resolver. Então, isso... Ele precisa se acostumar com isso, eu acho. Eu penso que ele precisa se acostumar com isso. Existe algum sonho remoto de a gente pensar no futuro, de ter bolsa para professor que se inscreve para participar de Olimpíada com seus alunos? Existe esse sonho? Eu falo de sonho porque eu imagino. Ora, tudo é muito... Tudo é capitalismo. A gente sabe o quanto os investimentos são complexos, né? Eu falava, professor Demétrios, para o professor Marcos, que em 24 nós tivemos a aprovação, nós tivemos o envio do projeto para a FECIAR aqui em Arapiraca. E o projeto foi recomendado, foi indicado para aprovação, mas não foi financiado, não foi aprovado. E aí desistimos dele, porque ele não foi aprovado. Pasmem que vários meses depois, do nada, chega um e-mail dizendo: você tem X mil reais. Eu tomei um susto, né? X mil reais. Como assim? Eu não sei onde ver esse dinheiro. E aí, porque o recurso que havia acabado antes foi recomposto, e a gente recebeu um recurso para aplicar numa construção de um evento científico importante. Mas não tem bolsa para professor. Isso. Não tem bolsa para professor. E nesse caso, ele era o da feira, ele veio dividido na parte do evento em si e da bolsa para os alunos. E nessa dinâmica veio toda a parte, exceto a de bolsa para alunos. E naquele momento também de professor. Mas a parte de eventos veio, para execução veio. Será que, se a gente pensasse que ainda, e aí eu não sei, não vou falar de valores, porque falar de valores é tão estranho, mas será que se a gente tivesse bolsa, a gente conseguiria esse acesso, ou essa conquista, ou enfim? Eu faço assim, na questão do benefício que eu tento trazer para a comunidade. Eu não tenho bolsa em nenhuma das Olimpíadas, né? E olha que eu estou me envolvendo com mais duas. Né? É muito idealista. Eu estou com duas e estou me envolvendo em mais duas para trazer aqui para o Estado. Perfil de professor licenciador. É verdade. Né? E assim, eu conto muito com a colaboração dos colegas, principalmente que estão dentro dos institutos, nos campos dos interiores. Marcos é parceiro, tem outros colegas que são parceiros também nos interiores. Né? Falta talvez abrangência maior, né? Até um apoio institucional também, como a gente colocar como as Olimpíadas dentro de um programa próprio. Sim. Né? E a bolsa, ela é sempre interessante, ela é sempre bem-vinda. Por quê? É motivador. Sim. Naquela questão, não é porque a gente tem bolsa para o aluno, né? Para fazer com que o aluno permaneça em sala de aula, conclua o seu ensino médio. E por que não valorizar também o professor, né, com bolsa, considerando que ele vai ter uma carga horária extra para poder executar isso. E a depender do número de alunos, existem etapas da Olimpíada. O professor, vou falar de ciências que tem menos aulas, né? Outras áreas têm eventualmente mais aulas. Se eu for inscrever todas as minhas turmas, um professor de ciências ele pode chegar a precisar inscrever talvez mais de 200 alunos. Sim. Aí você imagine, se ele começou a trabalhar na segunda-feira, 6 horas da manhã, porque ele tem que levantar para ir cuidar, e ele chega em casa por volta das 18 horas, porque 17 ele sai da escola, das 18 horas, e aí
ele tenta sobreviver lá, vamos dizer, das 18 às 23, porque ele precisa dormir também, né? Senão... E aí, imagine que isso se dá de segunda a sexta, e aí eu coloco as professoras mulheres, e a maioria das professoras são mulheres, lá no sábado, no dia que elas vão fazer o almoço, vão lavar as roupas da casa, cuidar dos deveres, porque nós ainda temos a outra jornada, nós ainda temos, né, no século XXI, mas ainda acontece. E eu preciso de uma motivação sobre-humana para fazer esse trabalho. Justamente. E aí a gente entende, e aí eu vou me posicionar, né, como mulher que sou, a gente entende que, apesar de ser uma privilegiada, a gente entende que para o homem desempenhar as suas funções, ele sai de casa, ele vai desempenhar as funções, depois ele volta para casa para descansar das funções executadas. Nesse tempo, alguém está, de alguma forma, conduzindo a sua vida para que ela tenha a tranquilidade que ele precisa para que a função aconteça, porque senão ele não exerce. No caso das mulheres, isso é muito mais difícil. E aí eu não estou defendendo bolsa só para a mulher. Eu defendo bolsa para todos os professores que fazem esse trabalho, porque é um trabalho realmente voluntário, é um trabalho que nos encanta e por isso a gente faz, mas nem só de amor e abraços sobrevive essa construção da educação. A gente precisa desse reforço. E aí, do mesmo modo como surgiu a perspectiva da vaga científica, talvez a gente esteja começando já a caminhar, considerando o número de Olimpíadas nacionais que nós já temos, os milhares de alunos envolvidos, os resultados, os percentuais de crescimento socioeducacional que a gente vem observando e que a gente sabe que um aluno estudioso numa Olimpíada, ele se forma com outra qualidade de ensino. E esse resultado também positivo, de repente, pode nos proporcionar um projeto. Fica a proposta, professor Demetrios também, né? Porque ele vai aqui cheio de tarefas para casa, cheio de pensamentos. Talvez eu não precise criar uma outra. Talvez o senhor possa levar essa nossa pauta. Porque eu digo isso porque hoje, como eu disse, eu sou formadora de ciências, né? Então, eu estou sempre com os meus professores e eu escuto muito essas coisas. Dentro do momento formativo, eu digo que a minha área ainda é a área que mais fala sobre isso, que mais tem dinâmica de construção. Então, por isso que eu fiquei muito feliz de poder pensar, ONC, meu Deus, eu vou conseguir trazer o professor Demetrios para a gente conversar. Por quê? Porque eu acho que o professor que com certeza está nos ouvindo, especialmente o de Arapiraca, que vai estar, ele quer ouvir das coordenações, né, estaduais, que para nós são uma referência, como ele pode facilitar esse caminho e sonhar com possibilidades. Né? Sim. Então, envolve políticas públicas, primeiramente, né? Sim. Que é a valorização da nossa classe como professor, diminuição de uma carga, da nossa carga horária, para podermos realmente querer abarcar esses outros projetos. Talvez nem ganhar só mais, mas reduzir carga. Reduzir carga, isso daí é importante. Sim. E poucos políticos compram esse discurso, compram essa briga, né? Eu lembro uma ex-olímpica, que é parceira das Olimpíadas de Química, que é a deputada federal Tabata Amaral. Maravilhosa nesse aspecto. Isso, né? Tanto é que ela faz parte da Comissão de Educação, né? E ela é visionária em relação a esses pontos, né? A gente tenta, a gente já colocou projetos para ver a questão de possibilidade de bolsas, mas sempre vem naquela questão do corte, né, dos projetos. A gente pede 2 milhões e recebe 1 milhão. Não, pede 2 milhões foi generoso. Eu senti uma generosidade. E eu geralmente pede 2 milhões, vem lá uns 600 mil, 700 mil por aí, né? Então, mas eu penso que justamente... Aí eu quero acreditar que tudo caminha para o desenvolvimento, para o crescimento. Isso. Ora, quanto mais eu fizer, mais pessoas vão participar. A gente vai ter dificuldades, mas vai saber selecioná-las também. E também vai desenvolver mais. Quanto mais resultado a gente produz,
A gente pode fazer uma greve de Olimpíadas, professor Marcos? Acho que não, né? Eu acho tipo difícil, assim, a gente vai dizer assim, ninguém vai dizer se esse ano se não tiver dinheiro para a bolsa de professor, a gente para a Olimpíada do país. Às vezes dá vontade, viu? A gente se mobiliza. Mas então, eu acho que é isso, é começar a ocupar espaços, professor. Ocupar espaços, políticas públicas. Por exemplo, o MCTI, eu conversei há uns 2 anos atrás com a Luana Bononi, que é do Pop Ciência, sim. Né? E tinha um projeto de trazer para as escolas públicas um espaço para pensar ciências, né? Trazer um espaço curricular diferenciado para trazer os alunos. Eu levei até uma proposta para ela também, os IFES, serem centros também de formação de ciências, para pegar esses alunos da comunidade, não só da instituição, mas também para estarem lá dentro, né? E a gente vive, na verdade, um país hoje que bora dizer, problemas financeiros. Para investimento em educação, saúde. Né? Especialmente para essas 3 áreas, né? Mas acho que não dá para a gente... Assim, eu ainda tenho muita expectativa boa. Eu tenho uma esperança que a gente consiga repor, né? Esses recursos dentro do MCTI. O MCTI hoje é um órgão importante para a divulgação da ciência, pensar as Olimpíadas, né? Que é uma coisa que a gente está acompanhando. Eu acompanho esse movimento do MCTI com as Olimpíadas e eu penso que também esse movimento deles geraram um circuito, um turbilhão de acolhimento, de divulgação mesmo, de expansão. E não só assim, o MCTI, as estatais, de maneira geral, como Petrobras, a Agência Nacional de Eletricidade, então, esses órgãos, eles têm por obrigação, por lei, investir um percentual do que é arrecadado na parte social. Então, essa é uma grande estratégia. Por que não fortalecer esse movimento do MCTI, né? Com essa possibilidade de bolsas, programas de formação aos professores. Então, são ideias que a gente fomenta. Né? Agora, às vezes, para colocar em prática. Sempre é mais difícil, né? Difícil. Eu vejo assim que realmente assim, a questão da bolsa seria importantíssima até para um professor. Geralmente os professores pegam mais de uma escola, Isso. Né? Até para ele diminuir essa carga seria um incentivo. Ele poderia se dedicar mais, fazer um trabalho melhor, que a gente entende. O recurso financeiro, ele melhora as condições, de modo geral, de execução das atividades. E como eu disse, claro, reduzir só em a gente ter uma possível redução de carga horária, eu já tenho um professor um pouco mais disponível. Essa semana passada eu recebi uma convidada e ela, na anterior, ela comentava isso. Ela sempre foi professora de orientação de iniciação científica com os meninos na educação básica, especialmente no médio. E ela disse, em 2026 eu não consigo fazer, porque eu tenho uma aula de biologia. Como é que com uma aula de biologia eu vou dar todo o conteúdo de biologia, eu vou revisar o conteúdo de biologia, preparando os alunos para o Enem e ainda fazer iniciação científica? Então, agora, pensando nessas colocações dela, eu não estou mais na sala nos últimos anos, também por questões de saúde, mas se eu estivesse na sala, e aí eu não sei se isso é certo, mas é o que a minha cabeça já pensaria imediato, porque eu pensei em ONC, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, se eu sou professora de biologia ou de ciências, se eu tenho umas Olimpíadas, mas eu não tenho carga horária disponível, mas eu tenho o currículo da ONC, eu vou falar da educação do fundamental. Eu sou professora de ciências, eu tenho o currículo da ONC, eu não tenho carga horária que eu gostaria, apesar de ciência ser 3 aulas, é melhor do que biologia. O que eu faria? Eu, Janice, perguntei aos meus professores na formação, professores, por que vocês não conseguem colocar os alunos para fazer a ONC? Eu fiz essa pergunta porque eu não faço a formação sozinha, eu tenho uma parceira e nós passamos 2 anos tentando a mobilização. E aí eu perguntava a ela,
tem alguma coisa que a gente não está identificando. Como é que a gente está com eles todo mês? A gente fala e o que a gente não está identificando? Conversamos bastante, eu fui para os bastidores. Aí eu fui olhar edital, o Instagram da ONC é muito potente. Inclusive, quero parabenizar. Eu acho que quem acompanha o Instagram da ONC, tipo assim, eu não vi nada, mas eu vi o Instagram, você viu tudo. Porque o Instagram dele é muito articulado. Etapa, conteúdo, edital, documento, orientação, dicas. Eu acho fantástico, eu acompanho. E aí eu fui ver isso, aquele momento 23 para 24. E aí eu entendi, eu descobri por quê. Mas eu não queria vir só da minha dedução. Eu resolvi perguntar ao professores, por que vocês não conseguem? E pasmem, professor Demétrios, eles não conseguem porque, essa foi a resposta que eu obtive, porque a Olimpíada Nacional de Ciências, na confusão que a sociedade faz, ela não é só de ciências. E aí eu não sei, como professor, eu não prestei atenção que eu estou falando de ciência e não ciências da natureza. E lá no currículo tem a história, que você já falou, tem um conteúdo de matemática riquíssimo, tem um conteúdo de astronomia, que inclusive a gente já faz a OBA, e a gente tem um conteúdo que o conteúdo de astronomia está em geografia também. Sim. Tem o conteúdo das próprias ciências da natureza, né? A química, a física e a biologia. Então, o professor... Por isso que eu defendo, numa perspectiva futura, quem sabe é o meu protesto futuro, né? Minha construção, que a ONC seja uma Olimpíada de rede. Eu não posso falar em ONC numa escola sem chamar o professor de matemática para reunião, o professor de história para reunião, ou de geografia, ou de ciências. Eu não posso fazer uma Olimpíada, ao contrário da maioria, que o professor da área vai fazer, professor de geografia, vai fazer de cartografia. É ele. Quem faz cartografia? Só ele. Verdade. Nem me chame, porque eu posso ajudar o menino. Eu posso dizer, minha gente, eu ajudo a escrever vocês, mas eu não vou fazer, eu não tenho ideia do que se trata de cartografia. Mas na ONC, nós temos essa dificuldade. Talvez hoje a gente possa começar a falar da ONC nessa ideia de professor de matemática faz ONC, professor de história faz ONC. E aí, por isso que eu penso que é currículo, é rede. O sonho de trazer, de institucionalizar uma ONC faria com que grandes áreas que se encontram ali pudessem trabalhar, se conversassem, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade também, mas elas iriam se conectar. E aí, uma coisa que eu acho muito importante, claro, nós temos que respeitar conteúdo, currículo. Currículo é uma coisa que é estratégico, mas currículo não é morto, currículo é vivo. Isso. Currículo é dinâmico. Currículo é dinâmico, currículo é vivência. Então, eu seria muito objetiva, né? Por isso que está errado. Não posso fazer, não posso estar à frente de uma coisa como essa. Mas eu faria o quê? Eu digo, tira tudo, bota só o currículo da ONC. Se esses alunos, a visão que eu tenho de mundo, enfim, talvez muito expansiva, mas se todos os professores focassem em ensinar para os seus alunos, na sua área, só o que está no currículo da ONC, e esse aluno estivesse adequadamente preparado e recebesse as suas medalhas, recebendo ou não, porque isso é um fim de etapa, é um fim de processo, mas toda etapa que for concluída de aprendizado, imagine como seria no final de um ano, as turmas 8º, 9º, 6º ano, vendo todo aquele currículo, aprendendo de fato. Quantas mais coisas eu precisaria dar em sala de aula? Talvez muito menos. Com a reforma do ensino médio, né, a gente teve essa questão, redução de conteúdo, não sou contra, né? Se for bem feito, também não sou. Se for bem feito, né? Mas a gente teve um problema muito sério, que foi nos livros didáticos do programa do PNLD, principalmente. Que é um instrumento importante. Que é importante e, infelizmente, distanciou muito a educação pública da particular. Porque eles mantiveram... Esse ano já teve a mudança, né? Porque tinham condensado, né, as disciplinas, né? Ciência da natureza. Então, assim...
Ficou as sociais muito vago. A partir deste ano, os livros que vão chegar esse ano já vão vir diferentes. Já vão vir diferentes. Ainda por bem, disciplina, Ainda bem. mais complexo. Porque ficou assim, eu acho que um dos maiores tiros no pé que a gente já deu, a gente já fez muita bobagem na educação. Isso. A gente já fez muita besteira. Que deu para perdoar. Quando nós conseguimos aproximar, né, historicamente, a educação pública e particular se conversarem, Aí a gente com o mesmo conteúdo corte. 3 anos de corte. E você sabe que 3 anos na educação, Marcos, Muita diferença. como é que eu vou juntar os meninos de lá com os meninos daqui agora? Isso. Muito difícil. Né? E criou realmente, assim, de certa forma, um abismo entre a escola privada e a escola pública. É isso. E eu acho que essa. Muito, Eu vou querer ouvi-los sobre isso. Acho isso. Por favor, professor Marcos, ou professor Demétrios, me falem sobre esse abismo, porque as suas Olimpíadas sofrem com ele. Sofre muito. Pode sim, mano. Né? O que eu observei, né? A gente no Instituto Federal, a gente tem uma dinâmica um pouco diferente. Então, as disciplinas da parte propedêutica não perdeu tanto, né? Não perdeu tanta carga horária, não perdeu tanto assim. Sim. Mas eu converso muito com meus colegas da rede estadual e eles tiveram dificuldade muito grande, porque, assim, criaram-se disciplinas novas e tirou a carga horária de disciplinas que eram necessárias, né? Então, você falou agora há pouco, biologia com uma aula semanal. Uma aula de biologia. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Tem também O que eu ensino em uma aula semanal? Porque assim, com 2 já era uma dificuldade muito grande. E reduzir, então, assim, criou uma dificuldade. E se a gente tivesse, e assim, como o professor Demétrios falou, se a gente tivesse, se essa redução tivesse sido colocada, né, o conteúdo, mas com as outras disciplinas que pudessem agregar efetivamente esses 4 conhecimentos. Por exemplo, eu não estou atuando na rede estadual, não conheço os detalhes, mas eu imagino que nós temos lá uma disciplina de modo de vida, não sei, projeto de vida. Existe alguma coisa mais abstrata do que essa expressão? Muito bem, eu ainda não consegui encontrar, porque projeto de vida, ele, para mim, é quase um DNA, porque cada DNA tem um projeto de vida. Já começa por aí. Se eu trocasse projeto de vida por Olimpíadas Científicas, e aí você faz o que você quiser. Veja, aí a dinâmica seria uma flexibilização para você trabalhar numa perspectiva de criar uma cultura científica na escola. Porque quando eu falo em projeto de vida, eu sei que é importante. A questão é, todo indivíduo ele tem um projeto de vida. Em algum momento da vida dele, ele vai ter o projeto de vida dele. Agora, uma frase que sempre... Eu entrei na rede pública em 2001 e nunca acolhi esta frase, porque eu sempre a vi sendo dita de uma forma que para mim era pejorativa. A escola pública forma cidadãos. Isso significa o quê? Que a outra escola também não? Pois é. Primeiro ponto, toda escola forma cidadãos. Ponto 1. Ponto 2. Os pais em casa formam cidadãos. Os pais formam, educadores formam cidadãos. Todos formamos cidadãos. Isso. Aí, eu pergunto, do que adianta formar um cidadão que não está apto a estar em ponto de igualdade com outros cidadãos? Então, não é só sobre reduzir quantidade de carga horária, é sobre responder a um currículo responsável. E hoje, e aí, claro, eu sempre puxo a brasa para minha sardinha porque eu sou uma entusiasta. Eu gosto de Olimpíada Científica. Eu faço sozinha em casa as minhas Olimpíadas, mesmo que eu não ganhe nota, que eu não passo com medalha. Entendeu? Então, assim, isso também, claro, talvez não seja nem tão natural, né? Mas, enfim, mas imagina, os meus alunos eu fazia participar. Os meus professores, que para mim são os meus formandos, porque eles participam da formação, eles participam, às vezes individualmente também, e trazem sua turma. Mas, se eu não consigo oportunizar que as pessoas tenham tempo, e aí se eu coloco uma disciplina desse tipo, o meu tempo ele muda. Eu estou continuando o currículo, eu estou construindo um espaço para o professor poder atuar com tranquilidade. Eu não consigo reduzir dinheiro, aumentar o dinheiro. Eu não consigo reduzir a carga horária. Eu nem diminuo a carga horária, nem aumento o dinheiro. Mas eu dou mais espaço, você trabalha como o senhor quiser, nessa dinâmica. E o professor, nós temos um defeito de fábrica, de formação, que é essa paixão de fazer as coisas de graça. Isso é um defeito de formação. Vem o professor Demétrios da vida, pega lá
4 turmas, cada uma com 40 alunos, e diz, ó, o seguinte, eu estou fazendo a de graça, vocês vão fazer também. E aí cria uma legião de reprodutores. Mas porque a gente também sabe que se não for assim, não acontece, né? Não acontece. Mas eu queria perguntar a vocês, assim, vocês estão com esses meninos, às vezes, a maior parte do tempo, especialmente quando tem que ir para as etapas finais. Não sei se o professor Demétrio já passou por isso, o Marcos, que trabalha no ensino médio, talvez, porque os meninos são mais grudados na gente, eles, né, são mais emocionalmente carentes. Você já observou, Marcos, alguma evolução, alguma mudança, alguma desconstrução de um aluno seu a partir da Olimpíada? Olha, a gente observa muito isso, Janice, muito. A gente observa aquele aluno que às vezes é um pouco apático, que aí começa, vamos lá, vamos fazer a inscrição, aí começa a fazer a inscrição, aí vamos estudar, eles nem estudam às vezes tanto, mas na sala de aula, o conteúdo, aí vai assimilando, e aí a gente vê, ganhou uma menção honrosa, já é aquela coisa que para eles, poxa, e aí parece que é uma virada de chave. Né? Eu posso. Eu posso. E aí já começa, quando é que tem outra, professor? Quais são as outras? E já começa, e assim, viciante. Isso vai, eu vi alunos que realmente, primeiro, segundo ano, era aquele aluno muito difícil, né? Muito apático mesmo. E aí ganhou no segundo ano uma menção honrosa. E aí esse aluno no terceiro ano era outra pessoa. Era outra pessoa. Ele é como se viesse nele aquele sentimento, eu posso. Eu posso. E aí conseguiu medalha, conseguiu a vaga na universidade, que ele nem pensava tanto nisso. Bacana, isso para a gente que está acompanhando é uma recompensa. É o nosso pagamento. É o nosso pagamento. Professor Demétrios, como é? Essa eu vou fazer literal. Qual é o papel que vão ocupar as Olimpíadas Científicas na formação da próxima geração de cientistas nesse país? Pois é, a gente que está dentro, eu, Marcos, né, os outros colegas que estão dentro dos institutos, né, a gente tem esse papel justamente de pensar ciências, e aí de maneira geral, né, em benefício da comunidade. Né? A gente deixou muito essa ciência acadêmica e vai mais para a aplicação. Parabéns. Hoje, né? E as Olimpíadas, ela tem esse peso hoje de possibilitar o aluno ver outros mundos, outras possibilidades, né? Dele ter o contato, tanto faz na de ciências ou na de química ou qualquer outra área de formação, né? Ele poder vislumbrar que não é só aquilo que ele vê com o professor, não é só aquele restrito que ele vê, mas que ele pode abranger, pode expandir, né? Tanto em conhecimento, ser um pouco autodidata, sim, né? Ir importante. atrás de informações, né? Uma coisa que eu falo muito com os alunos, na minha época, se eu queria pesquisar alguma coisa, eu tinha que ir para uma biblioteca pública. Né? Hoje vocês têm um cérebro na mão que é um celular, é um computador, é a internet, e vocês não sabem se utilizar ainda muito disso. Né? E a gente está agora entrando numa revolução que é as IAs, né? As inteligências artificiais. Que é um novo desafio. Que é um novo desafio, e muitos alunos se fazem uso dela, mas de forma errada, né? Querem colocar ela para pensar por eles. Né? É verdade. Mais um desafio. Mas assim, é isso. E as Olimpíadas, ela permite que o aluno... Não, espera aí. Se eu pedir tudo para IA, se eu pedir... Não vou construir nada. Eu não vou ter menção honrosa. Eu não vou ter uma medalha. Eu não vou me destacar. Eu não vou estar mostrando para a sociedade que eu existo. Eu acho que eles começaram a perceber... Eu tenho a impressão de que um aluno medalhista, ele começou a perceber isso. Eu acho que a medalha, a menção, é como se fosse um atestado de que eu aprendi. O atestado de que eu sou capaz. Eu consulto a IA, eu uso a meu favor, e quando eu não a tenho,
eu consigo continuar, eu consigo seguir. Porque, do contrário, a gente... É só perguntar. E aí, então a medalha não é nossa. E vale dizer que a IA é uma ferramenta magnífica. Hoje eu já acho essencial para o meu dia a dia. O que eu ia fazer em 3 meses, eu faço em 1 dia. Por quê? Porque eu sei o que eu quero fazer, mas eu não a deixo, assim, tomar conta, porque eu acho isso um risco absurdo, né? Nós já saímos da época que a gente decorava o telefone, eu sabia todos os telefones da minha agenda, depois o celular acabou, e olhe que ele não foi nem IA, que é só olhar que já está lá. Imagine uma IA que constrói uma coisa que você pede, uma coisa ela constrói muito melhor às vezes, se você pedir direito, né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade que a gente tem de entender que a IA está para ajudar e não para substituir. Eu não acho que ela vai tirar lugar de ninguém. Saiu até ontem, ou foi antes de ontem, os referenciais de uso das inteligências artificiais na área da educação. Que bacana. Foi publicado. Como eu não vi, vou pedir a permissão de receber do seu envio. Sim, envio. Daqui a pouco eu mando no seu WhatsApp. Pelo WhatsApp, que é mais rápido. Porque isso é muito importante. Assim, é direcionar, é saber usar. Recentemente saiu um artigo falando, o óbvio, nós sabemos que é do nosso tempo, mas falando que para os alunos é muito importante que eles estudem escrevendo, porque na hora que eles escrevem, o cérebro refaz as conexões neurais. A gente chegou a um ponto que a gente precisa de um artigo para dizer isso. E isso assusta um pouquinho. Então, nessa perspectiva, a Olimpíada Científica ela pode, né, nos dar a oportunidade de dizer, não, eu vou estudar sim, muito tempo, vou usar a IA para construir um mapa mental, para construir um roteiro, para construir estratégia. E aí eu vou para o meu quarto e vou construir o que a gente antes fazia à mão, né? Exatamente. Agora eu vou só utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta, né? Exatamente. Não como uma forma de substituir. Exatamente. A sua parte, né? Até porque a inteligência artificial não vai fazer o papel se a natural não fizer também, né? Não tem. Tanto é que os erros da artificial são grotescos se você não tem cuidado. Não tem cuidado. Acredito que a gente está caminhando já para o nosso fim. E assim, meu Deus, eu passaria o resto do dia aqui conversando com vocês. Adoro essas conversas, fico empolgadíssima. Enfim, ainda bem que tem prazo, tudo na vida tem prazo, porque senão eu sou aquela que tem hiperfoco. Então, mas eu vou caminhar para o encerramento fazendo uma pergunta que é uma pergunta talvez até retórica, mas acho que é importante de ser feita. E aí eu gostaria que cada um de vocês desse a sua visão. Que eu entendo que seja muito semelhante. Mas por que um país que quer desenvolver ciência, por que ele deveria incentivar a Olimpíada desde a educação básica? Eu vejo que... Falando em país, por que começa lá? Tá. O que acontece? Na educação básica é onde a gente começa a criar, quer dizer, a gente já cria isso desde cedo, que é o sonho, é vislumbrar um futuro. E na educação básica, quando o aluno ali com 6 anos, ele começa a ingressar na escola, ter contato com as disciplinas, né? Ele começa a ter um pertencimento fora da casa dele, num grupo social próprio dentro da escola, né? Aí você agrega isso, uma Olimpíada, tá? Então ele começa a ver, eu me identifico com essa área de estudo, esses coleguinhas também se identificam mais, eu começo a formar esse nicho de pessoas, de agregar. Então a Olimpíada ela também tem essa questão de agregação, né? E sem falar que a Olimpíada, né, ela vem para a questão de descobrir os novos talentos, né? Descobrir talentos nas diferentes áreas das ciências, de maneira geral, né? E aí isso daí, desde que a gente consiga investir desde cedo, né, é importante, né? Um país, às vezes, ele é medido pelas suas Olimpíadas dentro do PISA, né? Das provas de proficiência dentro do PISA, e as Olimpíadas ela tem a somar, né, nessa construção de formação
né, para as provas do Sim, PISA, para avaliação. Nível né? mundial, né? Nível mundial, né? Chega ao mundial. Isso. E aí eu acho que as Olimpíadas ela conversa muito com isso. Ela passa a ser um local de descobrimento também para ele desde cedo. Sim, sim. Né, nas suas diferentes o nível áreas. de se identificar, Se né, identificar. também. Eu vejo também que as Olimpíadas elas criam uma competição saudável, né? Então, assim, os alunos que fazem as Olimpíadas, geralmente, como o Demetrios falou, ele já atrai outros alunos que também estão ali querendo estudar, eles estão querendo aprender. E eu vejo muito assim, ele não se deu tão bem naquela Olimpíada. Peraí, por quê? Então ele vai buscar aquele conteúdo. E isso engrandece muito o aprendizado, né? Eu acho que um país que quer crescer, ele tem que incentivar justamente que a pessoa corra atrás de aprender, e que se divirta aprendendo, aprendendo, né? Porque a Olimpíada também diverte. Isso também, né? Mas pode falar, professor. E hoje a gente precisa muito dessa questão de incentivar né, pessoas que vão para áreas de ciências, de maneira geral, mas principalmente, embora dizer as áreas nossas de ciências naturais que estão fragilizadas. Somos um país ainda extrativista. Extraímos muito, mandamos para fora e compramos de volta. É verdade. Né? E falta incentivo nisso, nessas ciências básicas, que é para a gente incentivar realmente a construção da ciência dentro do nosso país. É um movimento que o MCTI vem tentando fazer com o Pop Ciências, sim. Né? Mas ainda é muito pequeno se a gente não consegue abarcar as outras áreas, os outros ministérios. Isso. Né? Um movimento realmente que tem que nascer nas escolas, nos centros de formação, né? Envolvimento dos institutos, das universidades, né? Tanto particulares como públicas, né? nesse perfil. Eu acho que esse conjunto de coisas nos fortalece. Agora, professor, você fez uma fala que me acendeu uma pergunta na cabeça, uma luzinha. É automático, eu não consigo evitar essas coisas. As Olimpíadas Científicas, elas só descobrem os talentos ou elas também formam talentos? Eu acho que ambos, né? Porque principalmente a de química, que ela incentiva que o aluno sempre vá buscar mais, se aprofundar mais, né? Para que etapa, né? Em cada etapa, para que ele possa realmente chegar a uma excelência, que é participar de uma Olimpíada Internacional, né? Ano passado nós recebemos a Mendeleev, que é a Olimpíada mais antiga internacional. Ela foi realizada em Minas Gerais. Nós tivemos a participação de 10 alunos no Brasil, né? Na Ibero-Americana a gente sempre leva 4 alunos, para a internacional também 4 alunos, e isso tudo a gente procura justamente com o apoio financeiro do MCTI, do CNPq, né? Para promover isso. E sempre aquele aluno que sempre vai atrás de conhecimento, começou lá uma sementinha lá atrás e vai cada vez mais se aprofundando. Então ela descobre, mas ela também constrói. Ela também constrói, né? Leva. Agora há pouco você falou na questão de se divertir também, Sim, né? Eu me divirto. Eu me divirto com Olimpíadas. Eu tenho um aluno lá no IFAL que eu achava impressionante, eu tenho que dizer o nome dele, o João Paulo. Pode falar. Né? E eu achava bacana que ele realmente se divertia fazendo. Né? Chegou a um ponto que ele tirou uma foto lá com os 2 braços erguidos, né? Cheio de medalha no peito e nos braços. Então, é um pouco viciante. Ainda bem que eu estou me segurando porque eu tenho coisas para fazer. Mas eu notava que ele, toda a Olimpíada que aparecia, eu quero participar. E assim, muito, muito interessante. Estava fazendo medicina hoje na Universidade de Pernambuco, né? E que assim, bacana. De vez em quando a gente conversa, realmente ele se divertia, ele gostava daquilo, né? A gente aprende. Já tem várias histórias de alunos, né? Vários alunos que realmente passam pelas Olimpíadas, tem um rumo. Sim, sim. A impressão que eu tenho é que as Olimpíadas, elas... É como se a gente não conhecesse... É como uma cortina. Isso. Você está ali num palco, a cortina está fechada. Quando você entra na Olimpíada, a cortina abre. Aí você descobre, meu Deus, isso aqui existe. Parece que você nunca viu aquilo. Eu descobri isso na de caça a asteroides, né? Eu peguei um foco imenso naquilo. E também agora na dos oceanos também. Fui ouro no oceano. Estou aí esperando já a próxima etapa, para a próxima desse ano.
E já tenho a minha listinha daquelas que pessoas que não estão na escola, professor, podem participar. Então, eventualmente, vamos ver o ONC. Né? É viciante. Vamos ver o ONC. E é isso, assim, professores, eu estou encantada com a nossa conversa, de verdade. Estou muito feliz. De verdade, acho que eu estava esperando para uma conversa desse tipo, com pessoas desse tipo há muito tempo, porque eu tenho poucas pessoas para conversar sobre isso. Né? O encantado, eu costumo dizer que só desperta a paixão quem tem a paixão, né? O encantamento vem do encantado. E a gente faz essa congregação, né? Foi por isso que surgiu Ciência Básica, professor. Eu acho que a sua pergunta feita no início, embora eu tenha tentado responder, a resposta dela está agora no final. Quando a gente termina, sempre que a gente termina uma conversa dessa, a gente se sente em paz e grato pela oportunidade de estar entre pares. Sim. Porque essa reunião lá na educação básica das crianças que se identificam, eles vão crescendo e a cada nível a gente vai descobrindo os nossos pares e vai construindo uma comunidade, né, de pensadores, de pessoas que pensam cada uma no que é importante para aquele grupo. E várias soluções da sociedade saem a partir desses pensamentos, dessas uniões. Então, eu quero agradecer muito, de verdade, o deslocamento, o tempo, a conversa, né, as risadas que foram ótimas, todo o processo, porque o Ciência Básica, ele se engrandece, né, com as suas presenças. Eu tenho certeza que nós vamos ter outras oportunidades, tem muitos projetos de parcerias vindo por aí, né? E sejam sempre bem-vindos, e o Ciência Básica está aberto para outros momentos. Eu só tenho a agradecer o convite, Janice. Assim, eu agradeço porque aceitou. Sempre falar, divulgar ciências é importante. Sim. No Brasil, no nosso estado, né? Isso daí é muito importante, né? E assim, tá aqui com você, com o Marcos, que é um parceiro, um amigo. Eu não posso esquecer outros professores, professor Paulo, Amanda. Sim, todo mundo importante. Márcio, que são dos outros IFES, né? Cícero. Então, a gente sempre procura realmente falar de ciência, fazer ciência, né? E construir essa ciência dentro dos institutos, né? E as Olimpíadas hoje é um caminho que a gente tem de diversificar isso no nosso estado. Sim, perfeito. Eu agradeço muito. Eu agradeço demais, né? Assim, é uma ideia fantástica, né? De divulgar a ciência, de criar, de poder levar para o mundo, na verdade, né? Esse conhecimento. Então, a gente fica muito feliz, né? Parabenizar você pela condução também. Foi Obrigada. Maravilhoso, estou fazendo muita vontade, inclusive. Obrigada, né? Essa é a intenção. Mas, assim, realmente, falar de ciência é muito legal, muito agradável. E eu espero que chegue também as outras pessoas, que despertem, inclusive despertem os nossos alunos, outros alunos, Sim. que possam também querer e fazer a Olimpíada, e participar e querer levar a ciência no nosso país a outro patamar. Isso, e que a gente consiga colocar Alagoas também em primeiro lugar em Olimpíadas científicas. Né? Em bolsa a gente já está conseguindo, mas vamos continuar. Muito obrigada. É isso. Para quem acompanhou até aqui, essa conversa foi incrível. Eu estou até me recompondo dessa conversa, na verdade. Compartilhem, divulguem. Poder oportunizar a fala sobre ciência é um papel coletivo, é social. Não faz sentido falar de nós para nós mesmos. Então, fale com seu colega. Deixa a sua curtida, que é importante. O YouTube tem que saber que esse conteúdo tem que caminhar. E você pode ajudar nisso. Até o próximo episódio do Ciência Básica.